então, apresente-se, Simone, fala um pouco de você, do seu trabalho e pode começar o tema que a live é sua. Não, a live é nossa. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite para fazer parte dessa corrente do bem. Fiquei muito feliz mesmo. Vamos Eu que fortalecer. agradeço por ter aceito. Parabéns pela iniciativa. E mais do que Gratidão. isso, precisamos unir forças, não é? Sim, exatamente. Então, eu pensei em falar um pouquinho sobre o medo para depois falar sobre o Ho Oponopono. Fala um pouquinho primeiro quem é você, né, para as pessoas te conhecerem, quem ainda não te conhece. Eu sou Simone, sou psicóloga. Muito bom. Eu atuo na clínica, né? Sou psicóloga clínica e apaixonada pelo que eu faço. Show. Psicóloga com muito prazer e orgulho. Maravilha. Então, falando sobre psicologia, falando um pouquinho sobre as emoções, o medo, ele faz parte de todo ser humano. É uma emoção básica, inerente a todo ser humano. E às vezes a gente tem muito preconceito em relação ao medo. Eu vejo que as pessoas encaram, falam medo, já pensa como sendo uma coisa ruim. E isso não é Uhum. verdade. Porque se é inerente a todo ser humano, isso quer dizer que o medo tem uma utilidade. Senão, não sentiríamos todos. E qual que é a Sim. utilidade do medo? A utilidade do medo é trazer uma noção de limite para a gente. E essa Uhum. noção de limite é o que garante a nossa autopreservação. Se a gente não tivesse medo, a gente sairia aí fazendo coisas absurdas e com certeza iria comprometer aí a nossa vida, Sim. não é? O problema está na dose, na dosagem, no tamanho desse medo. Porque o medo, quando ele está num tamanho muito grande, ele se torna patológico e ele nos paralisa. Ele simplesmente faz a gente perder a noção da racionalidade. Quando a gente está tomado pelo medo, a gente só age pela emoção, não consegue agir de forma racional. E eu acredito que é mais ou menos isso que está acontecendo agora, no momento. Então, neste Uhum. momento, o medo é muito bem-vindo para que a gente tenha noção de autocuidado, de prevenção, de tomar as medidas necessárias. Mas ele se instalou de uma forma que me parece que a gente paralisou, de fato. Então, a intenção da live de hoje é trabalhar esse medo para que ele fique num nível aceitável e que seja que ele haja a nosso favor e não contra nós. É Tudo ter bem? o equilíbrio, né? Perfeito, perfeito. É ter o equilíbrio. Então, o medo patológico ou o medo disfuncional, ele é uma ilusão, na verdade. Ele é uma ilusão, porque geralmente quando a gente está com muito medo, a gente não vive o momento presente. Ou a Uhum. gente está vivendo o futuro, pensando no que pode acontecer, então que a gente pode morrer, por exemplo, que a gente pode ficar desempregado, que pode acontecer alguma coisa, ou seja, nós estamos gerando muita ansiedade. O medo e a ansiedade andam de mãos dadas, né? Uhum. A emoção básica por trás da ansiedade é o medo. Ou Sim. a gente está vivendo no passado. Então, o medo também faz a gente ficar preso no passado, não é? Uhum. Na verdade, desculpa te interromper, Imagina. muitas vezes, que nem na terça-feira foi com a Sarina, né, que trabalha com relação de pais e filhos, principalmente crianças, e a gente falou um pouco das emoções das crianças, eu não sei se você conseguiu acompanhar. Ela falou, na verdade, um pouco das emoções das crianças, né? E muitas vezes os medos que nós temos hoje na vida adulta, na verdade, quem está sentindo é a criança, a nossa criança interna, porque esse medo foi programado lá atrás na infância.
Exatamente. E aí você tá dando spoiler já. Ah, então perdão, prossiga. Não, tá perfeito, tá perfeito. Então, só para pensar nisso que você está dizendo, o tamanho do nosso medo, que gera ansiedade, eu estava pesquisando algumas coisas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, não sei se você sabe dessa informação, se vocês todos aqui na live sabem, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Uau, eu não sabia, não. 9,3% da população sofre de algum transtorno de ansiedade. Então, é um índice muito, muito, muito alto. A gente precisa realmente olhar para isso e cuidar disso. Uhum. Para a gente fazer isso, eu venho compartilhar com vocês uma técnica que eu gosto muito, chamada Ho'oponopono. Eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar. Quem já ouviu falar em Ho'oponopono, comenta aqui, por favor. Só para eu ter uma noção. Levanta a mão. Levanta a mão. O só deu um Levanta a mão. joinha. É. Alguém mais já ouviu falar sobre o Ho'oponopono? Quem já ouviu, comenta eu, manda um joinha. Quem já Karen. conhece, a Karen. A Karen é mestre já em Ho'oponopono. Muito bom. Show. Beleza. Então, Ho'oponopono, a tradução que significa Ho'oponopono, é corrigir um erro. E que erro é esse? A Karen já colocou ali as frases. E que erro é esse? Os erros que o Ho'oponopono se refere são as nossas memórias. As nossas memórias que estão no nosso inconsciente e que está relacionado à nossa criança interior. Então, muitas das nossas memórias, né, está relacionadas às experiências que nós vivemos nesta ou em outras vidas, para quem acredita em vidas passadas, não é? E as nossas memórias, elas geram os nossos pensamentos, que geram os nossos sentimentos, que criam as nossas crenças e que gera a nossa realidade. Então, o Ho'oponopono parte do pressuposto que nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Absolutamente tudo, de bom ou de ruim. E aí, quando a gente pensa nisso, dá até um frio na barriga, assim. Eu vi que o Pedro falou sobre isso na live que eu acompanhei no sábado passado, que ele falou que às vezes isso pode parecer muito duro num primeiro momento. Eu diria que quando eu entrei em contato com isso, isso me pareceu um pouco... Boa noite, Jefferson. Boa noite, meu amigo. Bem-vindo. Isso me pareceu um pouco assustador num primeiro momento. Poxa, 100% responsável por tudo, absolutamente tudo, mas assim, não tem alguma coisinha que eu não sou responsável? Não, eu sou responsável por tudo que me acontece. Eu estou criando a minha realidade o tempo todo a partir das minhas memórias. Uhum. E então, quando a gente pensa nisso, a gente entende que não há vítima, né? Eu não sou mais vítima, eu saio desse papel de vítima, eu sou protagonista, eu sou co-criadora da minha realidade o tempo todo. E ao mesmo tempo que é assustador, é libertador. Porque se eu crio uma realidade que eu não quero, eu também posso criar a realidade que eu quero. E aí que entra o Ho'oponopono como técnica para auxiliar. Porque, em essência, nós somos perfeitos, né? Na nossa essência, quando a gente está em contato com a nossa essência, a gente sente plenitude, todos os nossos problemas, a gente encontra soluções, as coisas acontecem muito rápido. O que dificulta, o que trava, são as nossas memórias, são as nossas crenças, são os nossos medos. Sim. Não é? É isso. Então, como que eu limpo isso? Como que eu limpo os nossos medos? Como que eu limpo as minhas memórias? Boa noite, Alan. Bem-vindo. Peguei meu quadrinho aqui, ó. Aí fica, acho que o pessoal vai ver ao contrário, né? Ah, é? Fica ao contrário. Mas é por causa da câmera, é assim mesmo. Quando tá na live na câmera invertido, fica tudo ao contrário. Tá.
Então, as 4 frases do Ho'oponopono são essas aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Boa noite, Brunão. Bem-vindo. Boa noite. Primeiro, eu preciso identificar o meu sentimento. Primeiro, eu preciso entrar em contato comigo, que é o que nós todos, pois não? Deixa eu só falar uma coisa, era para eu ter falado no início da live, eu esqueci. Pessoal, pega aí um papel e caneta rapidinho, e toda hora que vocês escutarem alguma coisa, que vocês perceberem um medo, anota esse medo no papel. Era para eu ter falado isso no início da live, eu acabei esquecendo. Anota esse medo aí no papel, tá? Poxa, eu tenho medo disso, eu tenho medo do coronavírus, tenho medo de morrer, tenho medo de ficar pobre. Enfim, anota esses medos, porque depois a gente vai fazer a meditação no final para já começar a limpar esses medos aí, tá bom? Perdão, pode seguir. Show de bola, sensacional. Ou seja, a gente já vai começar a exercitar hoje como limpar isso. Com certeza. Então, a primeira coisa, eu tenho que entrar em contato. O que a gente muitas vezes faz, o que eu percebo muito na prática clínica, é que as pessoas evitam entrar em contato. Então, existe o medo, mas eu não aceito que existe esse medo. E essa negação, na verdade, ela potencializa esse medo. Eu preciso acolher o meu medo. Algumas pessoas me perguntam assim, mas acolher não vai aumentar? Não, não vai aumentar. Porque se o nosso medo está relacionado às nossas memórias, à nossa criança interior, a todas as vivências que nós tivemos, eu preciso acolher. Quando uma criança está com medo, né, nosso sobrinho, filho, o que a gente faz? A gente ignora, a gente fala, não, vai embora, você não pode sentir medo, ou a gente acolhe, explica para a criança que ela não precisa ter medo daquilo, que ela está protegida, que ela está em segurança. Então, por que com a gente não desenvolve essa capacidade de acolhimento? A gente fica sempre na punição, fica sempre na negação. Por que será? Por quê? Por quê? Por quê? É muito duro, né? A gente pega muito pesado com a gente. Uhum. Não é? A gente se pune o tempo todo. E muitas vezes a gente faz isso porque a gente está repetindo o padrão que nós aprendemos ou a forma como nós fomos tratados quando a gente era criança. Só que agora a gente Está usando o chicotinho, né? Exatamente. Só que agora a gente não é mais criança. A gente já pode se acolher. Então, o melhor remédio para o medo é primeiro o acolhimento. Eu entro em contato com o meu medo, eu não nego. Quando eu vou negando o meu medo, ele vai tomando uma proporção altíssima a ponto de virar uma crise de pânico, a ponto de eu perder completamente o controle. Então, quanto antes eu reconheço esse medo e eu entro em contato com ele, antes eu consigo amenizá-lo, eu consigo trabalhá-lo de uma forma mais assertiva. Então, a primeira coisa, reconheço, acolho, não julgo, sem julgamento. Ah, mas você está com medo de uma coisa tão boba. Não existe nada bobo. Tudo tem um fundamento, tudo tem um porquê. Uhum. Mas não queremos admitir falhas. É isso mesmo. Teve um outro comentário aqui, acho que é Keliane, se eu não me engano, porque nos achamos adulto e nos culpamos, pois achamos que não podemos sentir medo. Exatamente, exatamente. E esse comentário também da Marlene é muito, muito relevante. Não queremos admitir falha, essa busca pelo perfeccionismo. E é uma ilusão, porque ninguém é perfeito. O tempo todo a gente pode errar. E quanto mais a gente aceita que a gente pode errar, menos a gente erra. Isso é bem paradoxal, assim, é bem curioso, né? Quando a gente fica nessa cobrança de eu não posso, a gente não faz absolutamente nada. Reconheço, acolhimento, sem julgamentos. Perfeito. É isso mesmo. E quanto mais a gente erra, menos a gente tende a errar porque a gente vai aprendendo, né? Ou pelo menos deveria aprender com os erros. Exato, exatamente. Mas o erro é parte fundamental no processo de aprendizagem, né? Não tem como a gente não errar.
Aliás, já colocando aqui, nós já estamos nesse planeta porque somos seres errantes, né? Já estamos aqui para aprender, então já começa por aí. Exato, exato. E aí, quando a gente fica com esse medo de errar, a gente simplesmente não faz e compromete todo o nosso resultado. Por isso que a gente fala que o medo paralisa, né? O medo paralisa, você não consegue fazer. Pensando no futuro. Então, eu não posso, se eu falar isso, alguém vai pensar aquilo. Então, a gente está sempre pensando no futuro. A gente precisa aprender a viver no momento presente. E por isso que eu achei tão sensacional a iniciativa do Pedro, porque toda meditação tem essa função de nos trazer para o momento presente. E o Ho'oponopono, ele é um tipo de meditação que nos traz para o momento presente. Quando eu limpo as minhas memórias, ou seja, quando eu estou limpando o que aconteceu no meu passado, eu estou me dando a oportunidade de viver o momento presente. Quantas vezes a gente, vamos pensar aqui, a gente deixa de se relacionar porque a gente tem uma memória no passado que relacionamento traz dor, que relacionamento traz sofrimento. Então, pensando numa experiência do passado, eu não vivo o meu presente, pensando o que pode acontecer no meu futuro. Veja como a gente realmente não vive o momento presente. Aí vai de encontro com o que o Bruno acabou de comentar, né? Temos muito medo de errar e com isso perdemos muitas oportunidades. Excelente, é exatamente isso, né? A gente tem medo de errar, fica paralisado, não faz e perde oportunidade. Exatamente, exatamente. Então, quando a gente traz essa consciência de que os nossos medos, muitos deles estão relacionados à nossa criança interior, às nossas memórias, às nossas. Ok. Tá Como falhando é que aqui para. tá falhando? Agora voltou ao normal. O meu, você diz? Você estava rodando assim, eu não estava te vendo. Voltou? Voltou, agora Ah, voltou. então tá. Para vocês aí, pessoal, como é que tá? Tá tudo ok para vocês? Comenta aí um joinha se tá tudo ok. Só para a gente seguir aqui. Acho que tá tudo bem, né? O pessoal tá comentando ali, voltou, tá? Beleza, ok, beleza. Então tá ok, vai lá, pode continuar. Então, vamos pensar, né, na parte prática da limpeza de memórias, tudo bem? Quando todo mundo sabe, o Pedro vem falando aí ao longo das lives que ele está fazendo do poder da palavra. Toda palavra tem um poder. Toda palavra tem uma vibração. Não só as palavras, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a gente está o tempo todo emanando essa vibração para o universo. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado e prestar muita atenção no que a gente está sentindo. Pensando na lei da atração, então, se eu emano, por exemplo, medo de não ter dinheiro, eu vou atrair o quê? Escassez, porque está na mesma vibração. Exato. Carência. Se eu estou emanando carência, o que que eu atraio? Eu atraio falta de amor, falta de atenção. Então, o tempo todo eu preciso estar em contato com o que eu estou sentindo para eu entender o porquê que eu estou criando, o que que eu estou criando. Isso é uma lei universal, lei da atração. Isso é muito simples e a física quântica já explica isso. Não adianta não acreditar, né? Se você Acredito acredita ou não, paciência, tá funcionando. ela funciona para mim e para todos nós. Assim como o Ho Oponopono, isso também é uma coisa curiosa. Porque a prática do Ho Oponopono, você pode acreditar ou não. Você pode falar, eu vou fazer só para ver o que acontece, digamos assim. E você vai ter resultados. Você vai ter resultados. Não tem como não ter resultados. Por quê? Porque toda palavra gera uma vibração. Toda palavra gera um campo. Todo sentimento gera um campo energético. Então, alguma coisa vai mudar.
Se eu crio um hábito diferente, algum resultado diferente eu vou obter. Tudo bem? É isso. Até aqui, tudo bem? Comenta aí, gente. Estão acompanhando, estão entendendo? Tem alguma pergunta? Como é que tá? Afonso Ferreira, meus amigos, boa noite. Todo mundo que está entrando agora aí, bem-vindos. Comenta aí se tá ok. Estão entendendo até agora? Tem alguma dúvida? Show, Aninha, bem-vinda. Legal. Maravilha. Então vamos lá. Quando eu digo, pensando na parte prática, tá bom? Quando eu identifico um sentimento, quando eu identifico uma situação, às vezes eu nem preciso identificar o sentimento. Às vezes eu nem consigo nomear se o que eu tô sentindo é medo, se é tristeza, se é raiva, às vezes é tudo junto, não é? Então eu não preciso ter clareza do que eu tô sentindo. Às vezes eu só sinto um desconforto. E eu posso entrar em contato com este desconforto e fazer a limpeza também e utilizar a técnica. Então, quando eu digo eu sinto muito, eu estou dizendo que eu assumo a responsabilidade pelo que quer que esteja acontecendo na minha vida. Quando eu tomo essa consciência de que eu estou criando o tempo todo a minha realidade, então eu passo a assumir a responsabilidade e eu digo, obrigada, Afonso. Beijo. E eu digo, eu sinto muito por ter criado essa realidade até agora. Eu sinto muito por isso. E na sequência, eu peço perdão. O me perdoe, geralmente a gente pensa que a gente está pedindo perdão para o outro, né? Ainda mais quando a gente pensa em uma situação específica. E não, o me perdoe, eu estou pedindo perdão para eu mesmo. Pedindo perdão porque eu sei que fui eu que criei essa situação. Pedindo perdão para o Criador, mas não para o Criador, e sim para que o Criador me ajude a me perdoar. Às vezes a gente ainda tem essa ideia de punição, a gente tem muito isso. E na verdade o Criador não pune ninguém. O que pune é a nossa própria consciência. Quando a gente erra, consciente ou inconscientemente, a nossa mente cria um mecanismo de punição. A gente cria isso na nossa cabeça. Então, quando a gente está falando me perdoe, é para que a gente consiga se perdoar e seguir em frente, para que a nossa consciência não queira nos punir. Tudo bem? Show. Então, a única pessoa que tem o poder de nos julgar somos nós mesmos. É importante a gente ter isso muito claro. Sou grata. Bem, se eu tenho essa consciência de que eu estou criando a minha realidade e que da mesma forma que eu criei, eu posso criar uma outra realidade, então, poxa, é motivo de gratidão, não é? Então eu agradeço por estar identificando isso, eu agradeço por estar tendo a oportunidade de limpar isso em mim e de criar uma nova realidade. E quando eu agradeço, eu também estou fortalecendo a minha confiança no Criador, a minha confiança na vida, a minha confiança de que o melhor vai acontecer. Então, é importante a gente entender também, porque hoje está uma modinha de Ho'oponopono, de achar que a gente faz Ho'oponopono com um objetivo específico. E, na verdade, não. A gente faz o Ho'oponopono para que aconteça o melhor. Então, eu limpo o que está impedindo, o que está criando aquela situação, o que está criando aquele sofrimento, e o melhor resultado vai aparecer na minha vida. Então, esse processo também é um processo de confiança, de entrega. Tudo bem? A gente faz também a técnica, né? Como você disse, para acontecer o melhor. Mas como a nossa mestra Regina Tavares nos ensinou, a gente faz para ter a paz interior. Ou seja, quando eu limpo as minhas memórias, eu tenho a paz interior, eu conquisto um bem-estar comigo mesmo. Ou seja, essa paz interior muda a minha vibração. Quando eu mudo a minha vibração e eu elevo ela para algo positivo, eu atraio coisas positivas para mim. Lembra que a Simone comentou hoje, eu comentei lá na primeira live também, que os semelhantes se atraem quando a gente fala de energia.
Então, quando eu estou em paz comigo mesmo, quando eu estou sereno, eu elevo a minha vibração e eu começo a atrair coisas positivas para mim. Muita gente ainda acha que vai fazer Ho'oponopono para atrair dinheiro, né? E fica fazendo a técnica pensando no dinheiro que vai vir. E, na verdade, não é isso. Você pode fazer uma limpeza de memórias e sentimento de escassez. Quando você consegue limpar isso, você atraiu dinheiro, porque você limpou aquela escassez que estava impedindo que o dinheiro chegasse até você, ou o relacionamento, ou qualquer coisa que seja. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Porque quando a gente limpa as nossas memórias, a gente se conecta com a nossa essência, a gente se conecta com o divino, de onde vêm todas as soluções. A gente só está na escassez, a gente só fica no sofrimento porque a gente ainda está com a nossa crença aqui limitante. Mas para o Criador tudo é possível. Às vezes a gente imagina que, eu quero, não sei, eu quero um carro. Só que às vezes o Criador tem um plano muito maior para a gente. Então a gente não pode se limitar. Quando a gente vai fazer o Ho'oponopono, problemas financeiros são um programa. Exatamente, é uma crença. É uma crença. Tudo são crenças. Então vamos lá, pensando, o coaching fala muito isso, a psicologia também fala muito isso. As nossas memórias criam os nossos pensamentos, sentimentos que criam as nossas crenças ou programas. Nesse livro aqui, Limite Zero, depois eu vou falar um pouquinho do livro, ele fala muito nos programas. Então a gente vai criando essas ideias que às vezes a gente passa a vida inteira pensando que isso é uma verdade. E quando a gente limpa, a gente cria uma nova realidade. Então, voltando lá, as 4 frases para limpeza. Eu sinto muito, assumindo 100% de responsabilidade pelo que quer que esteja acontecendo na minha vida, sem mimimi. Me perdoe. Então, sem culpa também, porque a culpa paralisa, ao invés da gente ir para frente, que fique bem claro, responsabilidade tem que ser muito diferente de culpa. Quando a gente toma essa noção de que nós somos 100% responsáveis, num primeiro momento é natural que a gente sinta culpa. Eu senti culpa quando eu comecei a internalizar essa ideia. E não, eu sou responsável. Tudo bem? Sou grata, então a gratidão é um passo anterior ao amor. E aí, finalmente, o eu te amo. Eu te amo, bem, eu acho que não precisa falar muita coisa sobre o eu te amo, né? O amor, ele tem o poder de corrigir, de limpar, de consertar qualquer coisa. A gente, enfim, se a gente chega perto de uma pessoa que tá brava, que tá chateada, que tá com muita raiva, se a gente se aproxima com um sentimento genuíno de amor, automaticamente a gente já começa a quebrar essa energia, a transformar essa situação. Então, imagina eu dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, repetidas vezes para mim, para minha criança interior, para o meu medo, para minha angústia, para minha tristeza. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Será que isso vai gerar algum resultado? Será que isso vai mudar a minha vibração? E aí a gente já entra até na live de ontem, para quem deu uma nota baixa aí para o amor próprio, né? Que a gente fez o mapa da realidade e uma das áreas é o amor próprio. Então, para quem deu nota baixa, já entra aí o eu te amo para você fortalecer o seu amor próprio, para você se valorizar. E quando pode falar. Não, é perfeito o que você está dizendo, porque o medo, ele tem total relação com a falta de amor próprio. Eles estão diretamente relacionados. Quanto mais eu fortaleço o meu amor próprio, menos medo eu tenho das situações, porque eu estou desenvolvendo mais confiança em mim mesma, mais confiança no outro. Existe uma sincronicidade muito grande nisso tudo. Sim, sim. Mas pode concluir, desculpe. Não, eu ia falar disso, né? Porque você fortalece o amor próprio e você passa a se valorizar, você passa a limpar aquela insegurança, o medo, aquela baixa autoestima. Então, isso tudo começa a limpar dentro de você. E no Ho'oponopono, quando você está falando eu te amo não é o te amo para o outro, é para você mesmo. Né? A frase é eu te amo,
mas na verdade você está dizendo para você. Aí você pode achar estranho, pô, mas então não seria eu me amo? Não, porque você está falando, na verdade, para a sua criança interior. Então você está falando com a sua criança. Eu te amo, minha criança, eu te acolho. Perfeito, perfeito. Recapitulando, se as nossas memórias estão no nosso inconsciente, está ligado às nossas vivências, está ligado à nossa criança interior. Então, eu estou dizendo eu te amo para minha criança interior. Eu estou acolhendo a minha criança interior. O que possivelmente não aconteceu no momento que se criou aquela determinada crença. No momento em que eu vivi aquela memória. Talvez eu levei uma bronca, talvez eu estava morrendo de medo de dormir sozinha no meu quarto e minha mãe gritou comigo dizendo, não, você vai dormir sozinha, se vira. E aí, talvez naquele momento que eu gerei, que eu criei esse medo, eu não tive esse acolhimento. Mas agora, eu tenho a opção de me acolher. Eu tenho a opção de acolher a minha criança interior. Uhum. Agora nós Exato. temos. Exato. Então, Perdão. Não, pode falar. Então, o eu te amo, ele transforma a energia enterrada em fluente. Ele te reconecta com a fonte de tudo o que é. Te reconecta com a fonte de tudo o que é. Ou seja, quando nós limpamos as nossas memórias, a gente pode materializar coisas inimagináveis, porque a fonte é capaz de materializar qualquer coisa nas nossas vidas. Show, exatamente. Estamos aqui com 25 minutos aí para acabar a live, né? Tem mais conteúdo? Como que tá o seu conteúdo para a gente poder ter tempo de fazer a limpeza? Como que tá aí? Eu só queria ler, na verdade, compartilhar um trecho do livro Limite Zero. Sim. E mostrar um pouquinho aqui, auxiliar para quem pretende começar a fazer a limpeza. Porque hoje fica um convite da minha parte, pensando em todo momento que nós estamos passando, para que vocês, quem ainda não faz, quem não pratica o Ho'oponopono, que pelo menos tente, porque a gente só sabe os efeitos de determinada coisa quando a gente se permite. Então, meu convite, pensando em todo o medo que todos nós estamos vivendo, que a gente limpe as nossas memórias relacionadas ao medo deste momento atual. E aí é claro que isso varia de pessoa para pessoa. Então, alguns estão com mais medo de adoecer, outros com mais medo de morrer, outros com medo de perder alguém que gosta muito, uns de perder o emprego, da escassez financeira, não importa. Cada um entra em contato com o que está sentindo e limpe através da recitação dessas 4 frases. Você pode limpar aleatoriamente, quantas vezes você quiser, pelo tempo que você julgar necessário, ou você pode utilizar como recurso auxiliar o Japamala. Isso aqui é um Japamala. Ele tem 108 contas. E para quem tem dificuldade de concentração, o Japamala acaba auxiliando, ancorando, tá? Algumas pessoas não recomendam. Eu, particularmente, sempre limpo utilizando o Japamala. Para quem quiser entender um pouco mais sobre essa técnica, tem esse livro, O Limite Zero, e tem o grande livro do Ho'oponopono, que explica muito bem e mais profundamente que não seria possível a gente explicar agora. E aí, para terminar, eu gostaria de compartilhar uma frase do livro Limite Zero, uma reflexão, para que todos nós possamos pensar sobre isso. Então, todos nós estamos agindo a partir das nossas memórias. Somos basicamente seres inconscientes. O divino sempre nos envia inspirações, mas se as memórias estiverem sendo reproduzidas, o que quase sempre é o caso, não conseguiremos ouvi-la. Estamos ocupados demais com o barulho na nossa cabeça. Na essência, somos apenas a divindade. Então, que a gente possa praticar a meditação, praticar o Ho'oponopono e entrar em contato com a nossa essência. Qual o nome dos livros, Maria? Limite Zero. E tem o grande livro do Ho'oponopono. São 2 livros excelentes, eu recomendo a leitura dos 2. Sim. E tem também, para quem quiser, assim, de uma maneira mais rápida, né? Tem o canal da nossa mestra, querida mestra,
Regina Tavares, né? Eu e a Simone, nós somos discípulos aí da Regina Tavares. A gente começou a praticar o Ho'oponopono com a Regina Tavares. Nós participamos do seminário de Ho'oponopono dela. E ela é fantástica, uma excelente profissional. É só colocar lá no YouTube, Regina Tavares. Ela tem muito conteúdo, tem muitos vídeos onde ela explica muito mais, né? No YouTube ela é focada de falar do Ho'oponopono. Ela é psicóloga, ela é master coach, ela é master em programação neurolinguística, ela tem várias formações, mas no YouTube ela fala especificamente de Ho'oponopono. Então no canal dela, Regina Tavares, você vai ter uma infinidade de material lá para estudar o Ho'oponopono. Inclusive, tem uma meditação que ela lançou semana passada, maravilhosa, que é uma meditação antivírus. Isso. Ela desenvolveu essa meditação justamente para o nosso momento atual, para a gente trabalhar o nosso medo em relação a essa pandemia que nós estamos vivenciando, que na verdade é uma grande oportunidade para todos nós, né? Para limpar. Agora, gente, vamos fazer nossa prática, vamos fazer uma meditação. Quem anotou os medos aí no papel que a gente pediu, ou tem algum medo de cabeça aí, a gente vai usar esse medo, tá? Pega aí o seu maior medo, pode ser desse momento, ou um medo que você tenha muito vivo aí, a gente vai usar isso, tá? Como de costume, vou colocar aqui a música e vocês me digam como que tá o volume, se estão escutando a minha voz, tá? Peraí. Beijo. Dá para escutar a minha voz, a música. A música ela vai sair baixa mesmo, tá? Mas é só para a gente poder ter um sonzinho de fundo aí. De não ter dinheiro, tá? Dá para escutar a música. A Marlene compartilhou o medo dela. Nossa, tá tudo ok aí? Sempre foi meu maior medo. Bacana ela compartilhou. Tá ok? Faz um joinha aí. Tá ok. Tá, vamos lá então. Show. Então a nossa respiração típica, para quem está acompanhando as lives aí, né? A gente vai respirar contando até 4, segurar o ar contando até 4 e soltar o ar contando até 4. Tá bom? Eu vou conduzir, não precisa se preocupar. Show? Senta bem confortável, a coluna reta, a coluna bem apoiada, apoia os pés no chão, tá? Apoia bem as solas dos pés no chão, as mãos sobre as coxas e a gente vai começar, tá bom? Vamos lá. Relaxa. Solta o ar. E respira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Respira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Respira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Respira normalmente. Vai prestando atenção na sua respiração. No ar que entra, no ar que sai. Isso. Agora eu vou te convidar a prestar atenção no seu maior medo.
Qual é o seu maior medo nesse momento? O que tem te afligido? Do que mais você tem medo? Entra em contato com esse medo. Deixa ele ficar maior em você. Sente esse medo aumentando, aumentando, aumentando. Isso. Nesse momento, você vai visualizando na sua frente um grande túnel. Perceba esse túnel aí na sua frente. E lá no fundo desse túnel você vê que existe uma luz. E você começa a caminhar nesse túnel. Você entra nele e vai em busca dessa luz que está lá no final dele. Enquanto você caminha, esse seu medo ele vai ficando cada vez mais forte. Você pensa nele, você pensa nos prejuízos que ele tem trazido para a sua vida, as oportunidades que você tem perdido por causa desse medo, e você segue caminhando. Até que você chega ao final desse túnel. E no final desse túnel, você percebe que ele é um túnel do tempo. E ele te levou até a sua criança. Você olha para você, criança, e a cena que se faz agora presente é exatamente do momento em que esse medo foi criado na sua mente. A cena que vier é a cena que é para ser mostrada. Apenas receba e acolha esta cena. Perceba a sua criança ali, como se você pudesse observá-la de fora de você, como se fosse uma outra pessoa, mas você vê que ali é você, na sua infância. E essa cena vai te mostrando o que aconteceu nesse momento em que esse medo foi criado na sua mente. Olhe para essa cena, o que acontece. Tem mais alguém nessa cena? Olhe ao redor, qual é o ambiente em que você está. E apenas observe, sem julgamento nenhum, se tem alguém com você. Talvez essa pessoa esteja causando esse medo em você. Apenas observe, sem julgamento. E você vai percebendo o que aconteceu nesse momento que esse medo foi criado na sua mente. Observa os detalhes, o ambiente, as pessoas que estão aí, se houver. E nesse momento, se houver mais pessoas, você percebe que elas vão saindo desta cena. E você vê a sua criança ali, sozinha. Talvez chorando, talvez agachada. Você percebe que a sua criança ficou ali sozinha. E você, o seu eu de hoje que está observando essa cena, vai até a sua criança. Você chega até a sua criança e acolhe essa criança. Se ela está agachada, você se agacha. Talvez você queira pegar essa criança no colo. E você dá um abraço apertado nessa criança. Abrace essa criança e diga a ela: eu sinto muito. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu sinto muito por me permitir
ter criado esse medo na minha mente. Eu sinto muito. Diga para ela. E me perdoe. Me perdoe, porque talvez nesse momento eu não sabia o que fazer, eu não sabia como agir nessa situação. Me perdoe. E eu sou grato. Diga para essa criança, eu sou grato. Eu sou grato por poder ter a oportunidade de fazer diferente, de ser diferente daqui para frente. Eu sou grato por esta oportunidade de estar vendo o que aconteceu e o que eu preciso mudar em mim hoje para ter uma vida diferente. Eu sou grato. Eu te amo. Diz para essa criança, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu sempre estarei com você, te acolhendo, te amando. Diga para ela. Mais uma vez você diz, eu sinto muito, me perdoe, me perdoe. Sou grato, eu sou grato e eu te amo. Eu te amo. Agora você vai se soltando desse abraço e você se agacha, olha nos olhos dessa criança. Perceba o semblante dela de acolhimento. E agora você diz, olhando nos olhos dessa criança, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. E você percebe que essa criança mudou o semblante dela, talvez ela esteja sorrindo, talvez ela esteja chorando, mas agora é de emoção, de alegria. Perceba como essa criança mudou nesse momento. E então, você dá mais um último abraço apertado nessa criança, afaga os cabelos dela, sente os cabelinhos dessa criança na sua mão, o corpinho dela no seu corpo, aquele calor. Isso. E você diz a ela, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, estarei sempre contigo. E agora, você fica aqui onde é o seu lugar, esse medo já não existe mais, o tempo passou, nós aprendemos tanto durante todos esses anos e temos agora um novo conhecimento para colocar em prática. E assim você olha nos olhos dessa criança, essa criança está feliz, está alegre, e você vai se despedindo dela, sabendo que ela está acolhida e que ela sempre será acolhida por você, em todos os momentos que forem necessários, em cada medo, em cada insegurança. Você acolhe essa criança e você vai se despedindo, dando um tchau para ela. E você vai retornando pelo mesmo túnel do tempo. Você vem retornando. E nesse caminho do túnel você percebe a leveza no seu corpo. Você percebe a leveza no seu coração, na sua mente. Você sente a gratidão por esta oportunidade tão divina. E você vai caminhando e toda essa leveza, esses sentimentos vão ficando cada vez mais intensos no seu corpo, no seu coração, na sua mente.
E você volta, 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 até visualizar o seu corpo aonde ele está neste momento. Visualizando aonde o seu corpo está sentado, o ambiente aonde você está. E você se acopla no seu corpo, aonde ele está neste momento. Respira fundo. Isso, ainda de olhos fechados, vai mexendo as suas mãos lentamente. Vai mexendo os seus pés, vai tomando consciência do seu corpo. Respira fundo. Mexe os seus ombros, a sua cabeça. E lentamente vai abrindo os seus olhos e esteja aqui, no aqui e agora, presente.